Hoje nós vamos estudar um assunto tão quanto importante como todos os outros, né, de processo penal, que é os recursos, ok? Organização aqui e tal, caneta, trocar de óculos. Bom, recurso é um instrumento processual voluntário, né, de impugnação de decisões judiciais, previsto em lei federal, utilizado antes da preclusão e na mesma relação jurídica processual, objetivando a reforma, a invalidação e o esclarecimento da decisão judicial impugnada, tá? Ninguém é obrigado a recorrer porque o recurso ele é facultativo. Cabe à parte que sucumbiu, à parte que perdeu a demanda, né? A parte que teve a sentença judicial negatória ao seu pedido, à sua defesa, né, recorrer. Nem o Ministério Público, nem a defesa é obrigado a recorrer. Trata-se de instrumento voluntário, mais uma vez. Podemos dizer que o recurso funciona para as partes como um verdadeiro ônus. Isso porque a parte não é obrigada a recorrer, porém, diante de uma situação desfavorável aos seus interesses, se optar por não fazê-lo, não recorrer, deverá se sujeitar aos gravames decorrentes desta escolha. Ou seja, se a pessoa não quiser recorrer, vai ter que cumprir o que foi determinado na sentença. Natureza jurídica dos recursos. Nesse ponto, não há consenso na doutrina majoritária, a doutrina mais larga. Mas o ideal seria dizer que o recurso funciona como um desdobramento do direito de ação. Há quem diga ainda que o recurso seria uma nova ação dentro do mesmo processo. Outros, por sua vez, defendem que o recurso é apenas um meio destinado a obter a reforma de uma decisão. Já para o doutrinador Renato Brasileiro, ele diz o seguinte: a melhor posição é a primeira mencionada, segundo a qual, por meio do recurso, amplia-se o direito de ação, que será agora exercido em uma nova fase do processo. Atente-se para o fato de que recurso é diferente de ação autônoma de impugnação. De novo, recurso é diferente de ação autônoma de impugnação. Vamos ver. Por meio da ação autônoma de impugnação, ao contrário do que acontece no recurso, instaura-se uma nova relação jurídica processual, tá? Esta é a principal diferença entre os institutos do recurso e da ação autônoma de impugnação. Bom, o recurso faz com que a mesma relação jurídica se perpetue. Há um mero desdobramento, né, daquela mesma relação, todavia, perante órgão jurisdicional diverso. Ou seja, sentença em primeira instância, você entra com recurso, vai para a segunda instância e instâncias superiores e por aí vai. Ou seja, a mudança de fases, né, a partir do momento que você entra com recurso, ou mudança de jurisdição também, da primeira instância para a segunda instância, tá? E é um desdobramento daquela relação processual original, né, inicial. Bom, já a ação autônoma de impugnação, por sua vez, faz surgir uma nova relação jurídica processual. Então, recurso é o seguinte: não há surgimento de nova relação jurídica processual. Há um mero desdobramento daquela mesma relação processual, né, perante o órgão jurisdicional, todavia, agora, através do recurso, em outra instância, numa outra jurisdição, ou seja, em outro órgão jurisdicional diverso. Já a ação autônoma de impugnação faz surgir uma nova relação jurídica processual. Recurso é um desdobramento na mesma relação jurídica processual, tá? Ação autônoma de impugnação, o nome já diz autônoma, né? Essa autônoma já é o seguinte: faz surgir uma nova relação jurídica processual. Os recursos, eles também possuem princípios e nós vamos falar desses princípios. Bom, princípio constitucional básico, princípio do duplo grau de jurisdição. É muito comum que as pessoas digam que duplo grau de jurisdição é igual a poder recorrer.
Não necessariamente nessa mesma ordem, ou não é bem assim, né? Nem sempre. Bom, quando falamos em duplo grau de jurisdição, estamos nos referindo à possibilidade de recorrer, porém, através de um recurso que seja capaz de devolver ao tribunal todo o conhecimento, seja de matéria de fato, seja de matéria de direito, inclusive de questões probatórias. Ou seja, estamos falando de um recurso que esteja previsto na legislação, ok? Traduzindo, podemos dizer que o princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame integral da matéria de fato e de direito da decisão do juízo ACO, ou seja, juízo ACO, juízo que primeiro viu a sua demanda, né? Que primeiro teve contato com sua demanda. Geralmente o juízo de primeira instância, né? Juiz monocrático. Depois vai o juiz de segunda instância, que é o tribunal, o colegiado, né? Que a gente chama de juízo ad quem. Bom, reexame integral da matéria de fato e de direito da decisão do juízo ACO, juiz de primeira instância, o que primeiro teve contato, né, com a sua demanda, a ser confiado a órgão jurisdicional diverso, em regra de hierarquia superior na ordem judiciária, assim que você entra com recurso. O juiz da primeira instância, juiz monocrático, decide, você entra com recurso, aí vai para o juízo de segunda instância. Juízo de segunda instância, ad quem, juízo de primeira instância, ACO. Bom, observe-se assim, duplo grau não é sinônimo de poder recorrer. Isso porque, por vezes, o recurso não possibilita o reexame da matéria de fato e de direito por outro órgão jurisdicional. Estaria aí presente o poder recorrer, mas não o duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição também significa que, à exceção das hipóteses de competência originária dos tribunais, o processo também deve ser examinado uma vez no primeiro grau de jurisdição e reexaminado em uma segunda instância, que é sede de recurso pelos tribunais, que é um colegiado. Na primeira instância, o juiz é um juiz monocrático, decide sozinho. Já em segunda instância e diante, é um colegiado. Portanto, com exceções das ações de competência originária. Competência originária é o seguinte: às vezes você tem uma demanda que já entra direto no tribunal, não passa pelo juízo de primeira instância. Então vai depender da competência. Se for competência originária de tribunal, não vai nem passar pela primeira instância, mas você vai poder recorrer. Ele quer dizer o seguinte: nem sempre vai ter o duplo grau de jurisdição. Uma instância, um tribunal e um outro tribunal, enfim. Tá? Vamos lá. Isso porque, por vezes, o recurso não possibilita o reexame da matéria de fato e de direito por outro órgão jurisdicional. Acabei de falar, estaria aí presente o poder de recorrer, mas não o duplo. Você pode recorrer, mas não tem o duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição também significa que, à exceção das hipóteses de competência originária dos tribunais, ou seja, já começa pelo colegiado, não passando pelo juízo monocrático, né, juiz de primeira instância, o processo também deve ser examinado uma vez no primeiro grau de jurisdição e reexaminado em uma segunda vez em sede recursal pelo tribunal. Portanto, com exceção das ações de competência originária, não se pode admitir que o tribunal faça o exame de determinada matéria pela primeira vez, sob pena de supressão do primeiro grau de jurisdição, chamada supressão de instância, o que também seria causa de violação ao próprio princípio do duplo grau de jurisdição. Isso quando em matérias que não são tratadas diretamente pelos tribunais. Então, o normal, em regra, é você passar pela primeira instância, né, entrar com recurso e ir para a segunda instância. Daí a gente fala realmente duplo grau de jurisdição. A primeira instância, primeira jurisdição, segunda instância, tribunais, segunda jurisdição. Tá? Mas tem casos, como eu acabei de falar, que você vai direto para o tribunal, você não passa pela primeira instância. Você não tem o duplo grau de jurisdição, mas você pode recorrer, já que já foi direto para o tribunal, né? Dependendo da demanda, direto no tribunal, você vai recorrer no próprio tribunal. Tá? Bom, exemplo interessante é o da súmula 453 do Superior Tribunal Federal. Do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo. Não se aplica à segunda instância o artigo 384, parágrafo único do Código de Processo Penal,
que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso em virtude de circunstância alimentar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa. Segundo a súmula 453, a segunda instância não pode fazer a mutatio libelli, sob pena de supressão de instância, violando assim o duplo grau de jurisdição. Vamos agora aos fundamentos. Justifica-se o duplo grau de jurisdição pelos seguintes fundamentos. Primeiro, falibilidade humana. Apesar de alguns juízes não acreditarem nisso, eles erram. Por serem humanos, os juízes estão sujeitos a cometer erros. Daí a necessidade do recurso, funcionando como um instrumento adequado a corrigir tais equívocos. Além disso, certo é que, a partir do momento em que o juiz sabe que a sua decisão admite recurso, surge um forte incentivo para o aprimoramento pessoal da atividade jurisdicional. Bom, segundo, inconformismo das pessoas que perderam, que tiveram sua demanda sucumbida. Quando uma pessoa se depara com uma decisão desfavorável ao seu interesse, é comum que ele se sinta inconformado. Assim, diante da possibilidade de reavaliação de uma decisão gravosa por meio do recurso, o interessado sente um maior conforto psicológico. Bom, vamos agora alguns exemplos para poder materializar esse estudo de recurso, tá? No caso do princípio do duplo grau de jurisdição. Primeiro é a apelação. Funciona em regra como um recurso de fundamentação livre, por meio do qual é possível devolver ao recurso todo o conhecimento da matéria de fato e de direito. É o melhor exemplo de duplo grau de jurisdição no processo penal. Segundo, o recurso ordinário constitucional, que a gente chama de ROC, exercido diretamente junto ao Supremo Tribunal Federal. Exemplo, contra a sentença de primeiro grau que julga um crime político. Não cabe apelação, mas sim recurso ordinário constitucional a ser julgado pelo STF. Isso a gente encontra, essa fundamentação, artigo 102, inciso 2, a linha B da Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Que se assemelha à apelação, mas como é um crime político, tá? Não cabe a apelação em si, cabe o ROC, recurso ordinário constitucional. Previsão constitucional do duplo grau de jurisdição. Bom, a doutrina majoritária e alguns julgamentos feitos pelos tribunais superiores dizem que o duplo grau de jurisdição conta com uma previsão implícita na Constituição da República Federativa do Brasil, podendo ser extraído do artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição da República Federativa do Brasil, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como a própria organização do Poder Judiciário brasileiro, que dispõe sobre tribunais, estes competentes para julgar recursos, Bom, ocorre ainda que se queira sustentar a previsão implícita na Constituição da República Federativa do Brasil. Certo é que o princípio do duplo grau de jurisdição encontra previsão expressa na CADH, artigo 8º, parágrafo 2º, a linha H. CADH, Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Então, o princípio do duplo grau de jurisdição encontra previsão expressa na Convenção Americana de Direitos Humanos, CADH. Lembre-se que, no ordenamento jurídico brasileiro, a Convenção Americana de Direitos Humanos, CADH, possui status supralegal, ou seja, está abaixo da Constituição da República Federativa do Brasil, mas está acima da legislação ordinária. Bom, acusados com foro por prerrogativa de função. As pessoas que são julgadas originariamente pelos tribunais, ou seja, não passa na primeira instância, juiz monocrático, vai direto para os tribunais, têm direito a duplo grau de jurisdição? Bom, há uma decisão histórica e muito importante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Nesse julgado, decidiu o STF que acusado com foro por prerrogativa de função, não tem direito a duplo grau de jurisdição. Isso não significa, contudo, que ele não possa recorrer.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque a sua demanda vai direto para o tribunal, ou seja, não tem duplo grau de jurisdição, que você não possa recorrer. Recorrer você pode, só não vai ter o duplo grau de jurisdição. Deixa eu baixar um pouco a cadeira aqui. Pronto. Ok? Bom, é possível, por exemplo, interpor recurso especial e recurso extraordinário, mas estes recursos, ou seja, especial e extraordinário, não materializam o duplo grau de jurisdição. Ou seja, você tem um recurso, mas você não tem o duplo grau de jurisdição, até porque foi direto para o tribunal. Bom, essa questão voltou à tona no caso mais recente, que é o caso do mensalão. Isso porque alguns condenados pelo STF, Supremo Tribunal Federal, passaram a falar que vão recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, alegando o seu direito ao duplo grau de jurisdição. A falha está justamente aí, em exigir o duplo grau de jurisdição. Em que pese a razoabilidade do argumento, a expectativa é que esta tese não logre êxito, porque vai sucumbir. Não tem como. Não só em razão do precedente do STF, mas também em razão de precedente da própria Corte Interamericana, no sentido de que, quando alguém é julgado originariamente pela Corte Superior do seu país, ali já estaria sendo oportunizado o duplo grau de jurisdição, não havendo motivo para se estender a discussão para uma outra corte. No referido julgado do mensalão, vale dizer, o STF não só confirmou a tese anteriormente mencionada, como também ampliou o entendimento para dizer que os demais acusados atraídos ao foro por prerrogativa com função em virtude de conexão ou continência também não têm direito ao duplo grau de jurisdição. Essa foi a grande novidade trazida pelo julgamento do mensalão. Quanto aos acusados que são julgados pelos tribunais superiores, já havia o precedente do caso do promotor Igor. É um caso famoso aí. Mas o STF, Supremo Tribunal Federal, ainda não tinha se pronunciado contra a necessidade de observância do duplo grau em relação aos demais acusados. Sabemos que, no caso do mensalão, foram julgados mais de 30 acusados, porém, nem todos têm foro por prerrogativa de função. Sendo assim, o STF entendeu que estes acusados sem foro privilegiado também não têm direito ao duplo grau de jurisdição. Vamos falar agora, já falamos sobre o princípio do duplo grau de jurisdição, vamos falar do princípio da taxatividade dos recursos. Bom, para que a parte possa se insurgir contra determinada decisão judicial, através do recurso, há necessidade de se verificar a previsão legal, de recurso contra aquela decisão, valendo ressaltar que este recurso deve estar previsto em lei federal, já que compete à União legislar sobre direito processual. Importante. Bom, de todo modo, ainda que determinada decisão irrecorrível, é plenamente possível a utilização dos remédios heróicos como o mandado de segurança e o habeas corpus. Ou seja, ainda que determinada decisão seja irrecorrível, por que decisão irrecorrível? Porque não tem previsão legal de recurso para aquela situação, caso concreto. Não tem recurso então previsto, então não vou poder recorrer. Realmente, recorrer você não vai poder, porque ela é uma decisão irrecorrível, mas você tem dois remédios aí constitucionais, mandado de segurança e o habeas corpus. Bom, vamos aqui partir por exemplo. De acordo com o artigo 273, Código de Processo Penal, do despacho que admitir ou não ao assistente, não cabe recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. De novo, abre aspas, do despacho que admitir ou não o assistente de acusação, no caso, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. Perceba que não cabe recurso contra a decisão do juiz que admitir ou não assistente de acusação. Entretanto, por mais que esta decisão seja irrecorrível, ou seja, não cabe recurso, isso não significa dizer que ela não possa ser impugnada. Uma coisa é diferente da outra. Poderá, não por meio de recurso, porque ele é irrecorrível, mas por meio de mandado de segurança a impugnação dessa sentença. Bom, vamos falar agora do princípio da unirrecorribilidade,
que em algumas doutrinas você também vai chamar vai encontrar esse recurso da unirrecorribilidade como o da unidade ou da singularidade, né? Vai depender da doutrina que você usar. Bom, em regra, caso a decisão seja recorrível, deverá ser interposto um único recurso. Tá? Exemplo, artigo 593, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: quando cabível a apelação nós já aprendemos que é um recurso que você opõe a uma sentença, né? Uma sentença desfavorável, lógico. Não pode ser usado o rese. O que é o rese? Recurso em sentido estrito, tá? Vamos imaginar que numa sentença de primeiro grau, o juiz condene um acusado em relação a um delito e declare extinta a punibilidade em relação ao outro. O recurso adequado é a apelação, ainda que a lei preveja que cabe rese. Rese é recurso em sentido estrito contra a decisão que extingue a punibilidade. Isso é verdade, desde que não ocorra numa sentença condenatória ou absolutória, caso em que a apelação absorve o rese, recurso em sentido estrito, mesmo que o Ministério Público somente deseje impugnar a extinção da punibilidade. Cumpre destacar que se admite a interposição concomitante de mais de um recurso contra a mesma decisão, desde que tenha a mesma natureza jurídica, importante, o que é bastante comum quando há sucumbência recíproca. Vamos dar os exemplos para ficar mais claro. Acusado é absolvido por um delito e condenado por outro. Tanto a defesa quanto o Ministério Público vão interpor a apelação. Nesse caso, o princípio da unirrecorribilidade, ou da unidade, ou da singularidade, dependendo da doutrina que você usa, será preservado, pois os recursos têm a mesma natureza. Não se trata, portanto, de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, ou unidade, ou singularidade. Ok? Ok, deixa eu ver aqui. Bom, vale a leitura, né, do recurso em sentido estrito, ok? Tá, fica a dica. Exceções ao princípio da unirrecorribilidade, unidade ou singularidade. Bom, primeiro, protesto por novo júri, quando a condenação por um crime a pena igual ou superior a 20 anos, mas a apelação quanto ao crime conexo julgado pelo júri. Bom, nós sabemos que o protesto por novo júri já não existe mais, pois foi extinto pela Lei 11.689 de 2008, mas este ainda é o melhor exemplo para a gente poder ver a exceção ao princípio da unirrecorribilidade. O protesto era um recurso cabível apenas no júri, quando alguém fosse condenado por um crime a pena igual ou superior a 20 anos. Vamos imaginar que o acusado seja levado ao tribunal do júri por 2 crimes, homicídio e sequestro. É condenado a 25 anos pelo homicídio e a 5 anos pelo sequestro. Antes da Lei 11.689 de 2008, quando ainda cabia o protesto por novo júri, essa era uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade, ou unidade ou singularidade. Isso porque era possível a interposição do protesto quanto à condenação à pena do homicídio, mas a apelação no sentido do sequestro. Bom, número 2, recurso especial, mas recurso extraordinário. Bom, numa mesma decisão, se numa mesma decisão houver matéria constitucional, né, a gente já sabe que é o ROC lá, recurso ordinário constitucional, e uma matéria infraconstitucional, é possível interpor recurso especial, né, e recurso extraordinário conjuntamente. Lembre-se, contudo, que é possível que haja uma relação de prejudicialidade entre os recursos, caso em que um deles sobrestado até o julgamento do outro. Isso a gente vê na Lei 8.038 de 90, artigo 27, parágrafos 5º e 6º. Tá? Bom, terceiro, embargos infringentes e de nulidade contra a parte não unânime de decisão proferida pelos tribunais no julgamento de apelação.
E no rese, ou seja, recurso em sentido estrito ou agravo em execução, mais recurso extraordinário e ou recurso especial contra a parte unânime da decisão. Os embargos infringentes de nulidade são cabíveis quando estamos diante de uma decisão não unânime, proferida no julgamento de apelação, ou recurso em sentido estrito, que é o rese, ou agravo em execução. Contra o restante, ou seja, contra a parte unânime, desde que haja matéria constitucional e ou infraconstitucional a ser discutida, pode ser interposto o recurso extraordinário ou recurso especial. Agora observe, importante, de acordo com o artigo 498, 498 do Código de Processo Civil, né, diante de um acórdão com parte unânime e outra parte não unânime, a interposição de embargos infringentes faz sobrestar o prazo para a interposição de recurso contra a parte unânime. Note assim que a aplicação do referido dispositivo ao processo penal faria desaparecer a exceção ao princípio da unirrecorribilidade. Neste caso, temos que, de acordo com o STJ, Superior Tribunal de Justiça, o artigo 498 do Código de Processo Civil pode ser usado no processo penal de forma subsidiária, de forma superveniente. Entretanto, para o STF, o artigo 498 do CPC não se aplica ao processo penal, ok? Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o artigo 498 do Código de Processo Civil, que, como eu disse antes, atuaria de uma forma subsidiária, não se aplica ao processo penal. Vamos falar agora do princípio da fungibilidade recursal. Bom, de acordo com esse princípio, fungibilidade, uma impugnação incorreta pode ser recebida e conhecida como se fosse correta, desde que não evidenciada a má-fé por parte do recorrente. Ou seja, quando há algum erro de forma, né? E esse princípio da fungibilidade, ele visa a eficiência e eficácia. Senão, o juiz ia negar o recurso, né? No caso do tribunal, desculpa, ia negar o recurso e ia voltar. Não ia nem ler. Erro de formalidade aqui, tá, um erro formal, por exemplo, né? Ia mandar voltar e você ia ter que refazer aquele recurso. Então, não. Há um aproveitamento desde que não haja má-fé. Bom, assim, por mais que a parte tenha interposto um recurso errado, né, essa impugnação equivocada pode ser recebida e processada como se fosse a correta, desde que não tenha agido de má-fé. O princípio da fungibilidade tem previsão expressa no artigo 579 do Código de Processo Penal. Vamos a ele in verbis. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Na verdade, ele usou um recurso inapropriado, mas o juiz entendeu o espírito da coisa. Ele entendeu e falou, não, aqui, e entendeu também que não houve má-fé, ele vai aproveitar aquele recurso. Em vez de ser com o nome, por exemplo, o recurso seria, se é uma sentença, o recurso seria apelação. Aí ele entrou com um agravo de instrumento. Pô, não tem nada a ver agravo de instrumento, mas aí ele vai entender que a ideia, né, da parte, né, do recorrente, daquele que recorreu, era a apelação. Só que ele entrou com um agravo de instrumento, quer dizer, mas o juiz ele vai aceitar, você vai depender do entendimento do juízo. Bom, quando a má-fé estará presente? Bom, para a doutrina, a má-fé é presumida nas seguintes situações, né? O erro grosseiro, o princípio da fungibilidade, não pode ser utilizado para resguardar um erro grosseiro praticado pelo profissional da advocacia ou pelo Ministério Público. Exemplo, recurso extraordinário contra uma sentença penal condenatória de primeira instância. Recurso extraordinário é tribunal, né? STF. Pô, sentença penal condenatória de primeira instância é o quê? Qual é o recurso? Apelação. Né? Grosseiro, isso aí não dá. Né? Isso aí é um erro grosseiro. Sendo assim, só é possível a aplicação do princípio da fungibilidade se houver dúvida objetiva sobre o recurso adequado. Né? Quando
uma pessoa do direito, né? Com seu conhecimento, suscitar uma dúvida, não erro grosseiro. Bom, juiz de primeira instância me deu a sentença. O recurso, qualquer um sabe, né? O estudante de direito sabe, a matéria de recurso, já teve a matéria de recurso, apelação. Eu vou entrar com recurso extraordinário? Não, isso é um erro grosseiro. Erro grosseiro não é aceito. Tá ok? Bom, não observância do prazo previsto em lei para o recurso adequado. Bom, para que seja possível a aplicação do princípio da fungibilidade, o recurso errado, entre aspas, deve ter sido interposto no prazo do recurso correto. Exemplo, o prazo da apelação é de 5 dias. Se o advogado perder o prazo da apelação, que é de 5 dias, e interpor o ROC, recurso ordinário constitucional, prazo que é de 15 dias, haverá então má-fé. Ficamos por aqui e continuaremos mais no próximo vídeo.